nosso Deus poderoso. Eu sou Márcio Fatioli, pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus, aqui em Bauru, no centro da cidade, na rua Cussi Júnior, número 325. E eu tenho uma palavra boa de Deus para o teu coração. Lembrando que todos os domingos, às 8 horas da manhã, nós temos o Santo Jejum da Vitória, onde Deus tem se manifestado e você é o meu convidado especial. Vamos para o livro de João, capítulo 8, versículo 17. João, capítulo 8, versículo 17, fala de uma formalidade que nasceu na Bíblia e que até os dias de hoje ela é utilizada no seio da nossa sociedade. Eu vou te explicar por quê. João, capítulo 8, versículo 17. Tem alguém animado aqui hoje, gente? Tem alguém cheio da presença de Deus, gente? Eita glória, hoje é dia de vitória, hein? Olha o que ele diz: e na vossa lei também está escrito que o testemunho de dois homens é o quê? É verdadeiro. Você percebe que o Senhor Jesus, quando ele valora, quando ele aprecia a questão de um testemunho, seja o testemunho de uma bênção, seja o testemunho de alguém para a condenação do outro, ele diz o seguinte: quando duas pessoas confirmam algo, esse testemunho é verdadeiro. Por exemplo, o idólatra do Antigo Testamento, se ele fosse flagrado adorando um falso Deus e tivesse uma única testemunha, ele não era morto apedrejado, precisava de duas. Se duas pessoas confirmassem, dizendo: olha, realmente essa pessoa se dobrou diante de uma estátua, esta pessoa era morta. O filho desobediente, a mesma coisa, duas testemunhas. Se você notar hoje, é do mesmo modo. Quando você faz um contrato, você assina e a outra parte assina, ele tem um peso. Se o mesmo contrato assina uma parte, assina a outra e duas testemunhas, guarda isso, você que compra, vende, troca, aluga, negocia, se ele tem duas testemunhas, ele passa a ser chamado título executivo extrajudicial. O que é isso? Ele tem o mesmo valor de um cheque. Você pode levar ao cartório, protestar, você pode pedir bloqueio de conta bancária ao juiz, mas se não tiver duas testemunhas, ele não é um título executivo propriamente. Você precisa começar um processo lá no início, para depois o juiz reconhecer e depois você executar. De onde surgiu esse princípio de duas testemunhas? Da Bíblia. Se dois disserem que aquilo é verdade, aquilo é verdade. Por que se usa desse sistema? Porque o ser humano é falho, o ser humano tem um coração enganoso, o ser humano é rodeado de interesses, às vezes pretensões, às vezes até maldade. Então Deus falou o seguinte: olha, para ser verdadeiro, dois têm que confirmar, aí é verdade. Se dois não confirmarem, não é verdade. Só que tem um porém. O nosso negócio é com o homem em muitas coisas. Você nunca vai comprar uma casa de Deus, um apartamento na planta do Senhor. Você nunca vai adquirir um negócio da parte de Deus. Não. Nós adquirimos dos homens, não é isso? Fazemos contrato, colhemos a assinatura de duas testemunhas. Só que aquilo que de fato importa na nossa vida, nós não fazemos entre homens, nós fazemos entre nós e o Senhor. Porque sem a bênção dele, ninguém sai do lugar. Sem a vida que ele deu, nós não somos nada. E nós temos que aprender a lidar com homens e também a lidar com Deus. Entre os homens, para ser verdade, duas testemunhas. Entre nós e Deus, para ser verdade, carece de testemunha? Não. Porque Deus é maior do que qualquer testemunha. A palavra que ele fala não precisa de registro em cartório, não precisa de assinatura de ninguém, não precisa da confirmação de ninguém. Ele não muda, ele não falha, ele não volta atrás, diferente do homem. O homem fala uma coisa hoje, amanhã já mudou, não é isso? Eu lembro de uma história. Olha, mamãe, papai faleceu e nós vamos vender a única casa que ele deixou. Como a senhora já era divorciada dele quando ele adquiriu esta casa, a senhora não tem parte na herança, a herança é só nossa, dos filhos. Eram 3. Mas como
nós não queremos deixar a senhora, desguarnecida, não queremos deixar a senhora na mão, nós vamos dividir a herança em 4, mesmo a senhora não tendo direito. Então vai ficar 3, uma parte para cada filho e uma para a senhora. Mesmo que a senhora não tenha direito, a gente vai dar. Ai, vocês são maravilhosos, que bom, vocês são demais. Vamos ao cartório. Foram. Chegaram no cartório, foi dito assim, olha, foi feito o divórcio, mas não foi averbado. Portanto, ele não tem validade jurídica nas negociações. Ele tinha que ter sido averbado naquela época. Então, sendo assim, mamãe é titular do direito também. Ela também tem direito na herança. E ela não só tem direito na herança, ela tem direito à metade do bem, porque ela é meieira, e da outra metade ela ainda tem direito a uma parte. Então 50% é para ela, e dos outros 50% fica 25% para cada um, para cada filho e para a mamãe também. Mamãe se deu bem, sim ou não? Mamãe pegou a chave e falou, quer saber de uma coisa? Não vou vender nada. Eu vou alugar essa casa, eu vou fazer dinheiro, a casa é minha. O senhor está rindo porque não é com o senhor que aconteceu. Resumindo, enquanto ela achava que ela não tinha direito, que maravilha, vocês são demais, olha que beleza. Quando ela soube que ela tinha direito a metade, mais 25%, ela tomou a chave e disse, ninguém vende nada, eu vou cuidar da casa e assim a gente vai fazer. Em outras palavras, o ser humano é perigoso. Colha testemunhas, grave, tire foto, assine, reconheça a firma, faça o que tiver que fazer. Agora, quando Deus tiver lhe dado uma palavra, abandone tudo isso, segura forte na sua mão, porque Ele vai cumprir tudo que te falou. Diga aleluia. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Agora, como eu sempre costumo fazer, acabei de te apresentar a solução, não é? Deus não muda, Deus não falha. Vamos falar do problema? Tem gente que quer tratar Deus do mesmo jeito que trata o homem. Como eu vou saber se vai acontecer de verdade? Tá bom, eu faço, mas como eu vou ter certeza de alguma coisa? Tá, eu vou entregar, mas e se der tudo errado? Amigo, com esse tipo de pensamento, você não vai com Deus nem daqui na esquina. Por quê? Porque a única garantia que Deus dá aos seus servos é a palavra. Ele nunca deu outra garantia a ninguém. Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão saiu dali com um cheque assinado? Com uma nota promissória? Com uma gravação qualquer? Não, ele saiu dali com uma palavra no coração. Agora te digo sem medo de errar, esta palavra se cumpriu na vida dele de uma maneira gloriosa. Se hoje o que você tem, talvez a única coisa que você tenha é a palavra de Deus, descansa e confia, porque tudo vai se cumprir na sua vida. Diga aleluia e aplauda Jesus, que não erra, que não falha e que não mente. Diga amém. Por que estou falando sobre isso? Hebreus capítulo 6, versículo 13. Hebreus capítulo 6, versículo 13. Você percebeu que lá no texto de João 8,17, o próprio Deus, ele só aceita o testemunho do homem se tiverem 2 testemunhas. Porque Deus conhece o ser humano. Não é isso? Até criança mente, viu? Esse negócio de não, meu filho não mente. Eu coloco a mão no fogo pelo meu filho. Olha o churrasco. Irmão, criança é influenciável, criança se sente ameaçada, criança se sente acuada, criança mente sim. Quantas vezes você vê? Meu pai me bateu, mãe. Bateu nada, todo mundo viu que não bateu, mas a criança mente. E quando a gente vira adulto, ao invés de parar de mentir, o que a gente faz? A gente se aperfeiçoa na mentira, porque está na natureza do ser humano, não importa o motivo, tá? Eu menti porque eu tive medo. Eu menti porque o prejuízo ia ser muito maior. Lembra do Abraão que mentiu dizendo que Sara não era a esposa dele? Por que ele mentiu? Com medo de morrer. Ele pensou, o faraó vai gostar dela, vai querer casar com ela e ele vai me matar. Então,
qualquer que perguntar, eu vou dizer que ela é minha irmã, que aí não tem problema. Olha o perigo que ele correu. O próprio faraó chamou a atenção dele, falou: você está doido? Numa dessa eu mato você, fico com a tua mulher e eu estou achando que eu estou bem. Até o faraó teve mais juízo que o Abraão. Você pega também no caso da Raabe, lembra Raabe? Os espias foram até a terra de Canaã. E antes de chegarem em Canaã, eles passaram em Jericó, que era a maior cidade do mundo naquela época, e eles se hospedaram num prostíbulo, porque era o único lugar que eles, os 12 descendentes ali de Abraão, poderiam entrar sem se identificar. Afinal de contas, como já diz o nosso ditado, era a casa da mãe Joana mesmo, então não precisava falar de onde era nem para onde vinha. Só que acabaram contando. A Raabe, que era a meretriz, que era a dona do local, que acabou virando bisavó do rei Davi, pasmem os senhores, mas essa é a história. Ela recebe homens daquela cidade perguntando para ela: por favor, Raabe, entraram 12 aí na tua casa que a gente não sabe quem são. E os espias iam ser mortos, porque eles estavam lá para espiar a terra e conquistar. A Raabe falou: olha, até entraram, mas já foram embora. Aonde eles estavam? Todos no telhado, escondido. Por que não contaram a verdade? Moço, gente, Raabe não mente não, endemoniada. Nós estamos aqui escondidos. Porque eles sabiam que iriam o quê? Iriam morrer. Então você vê que a mentira, ela está na vida do ser humano. Claro, combatemos a mentira, pregamos contra a mentira, não podemos viver na mentira. Mas o próprio Senhor admitiu: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. O patrão chega para você e fala: o que você achou do meu modelo? Você pensa: ridículo. É o que você fala? Você fala: tá bom, né? Eu gosto tanto dessa cor. Mas ninguém vai falar: você está horroroso. Não é verdade? O ladrão fala para você: você tem dinheiro aí? O que você vai falar para o ladrão? Não. Mas você está com a carteira cheia de dinheiro, você mentiu. Ou então você não tem dinheiro lá, tem dinheiro na conta, está com 1,5 milhão na conta. Pelo sorriso, a irmã ali está mesmo, hein? Eu percebi. E você fala para o bandido: olha, dinheiro aqui eu não tenho, mas se eu for contigo no caixa eletrônico. Então quer dizer, a gente não pode muitas vezes também julgar de uma forma tão rigorosa, porque a verdade e a mentira é uma linha muito tênue, e Deus conhece isso. Por isso que o Senhor disse: pega 2 testemunhas, não aceita a palavra de uma pessoa só. Agora tem um porém: quando é em relação a Ele, na sua soberania, perfeição e santidade, olha o que ele diz, Hebreus 6,13. Por quê? Quando Deus fez a promessa a Abraão, diga: ô glória! Como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo. É isso que a gente tem que entender. Por que Deus não precisa de testemunha? Porque Ele é maior do que qualquer testemunha. Por que Deus não precisa de fiador? Porque Ele é o mais rico do que qualquer outro. Por que Deus não precisa de gente para pegá-lo pela mão e ensinar o caminho? Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amigo, amiga, aprenda a viver com Deus. Aprenda a servir a Deus. Vão ter momentos que você não vai ter nada para se apegar. Pedro, quando andou sobre as águas, não tinha corrimão, não tinha parapeito, não tinha um pedaço de pau, não tinha nada. Era o pé e a água. E ele conseguiu caminhar por cima daquilo. Até que ele começou a procurar apoio, né? Porque sentiu o vento forte e teve medo. Assim é conosco. Enquanto nós confiarmos na palavra, a gente anda sobre as águas, a gente derruba a muralha, a gente fecha a boca de leão, a gente faz o que tem que ser feito. Quando a gente começa a buscar prova das coisas, certeza das coisas, como disse Tomé: se eu ver a sua mão furada e é o furo da lança, eu acredito. Senhor Jesus aparece para ele e fala: bem-aventurados que não viram e creram. Jesus não precisa mostrar a mão furada para ninguém para comprovar que ele morreu na cruz do Calvário. Esta prova está dentro do nosso coração, diga aleluia, arde dentro de nós, diga amém, gente.
cidadão escreveu na internet: alguém tem um laudo de que a Bíblia é verdadeira? Na internet, de vez em quando eu arrumo umas brigas, de vez em quando eu estou sem o que fazer, eu vou lá e arrumo briga. Alguém tem um laudo técnico de que a Bíblia é verdadeira? Eu escrevi embaixo: alguém tem um laudo técnico de que nessa cabeça tem um cérebro? Porque se a gente só acredita naquilo que vê, eu nunca vi meu cérebro. Eu nasci no dia 8 de maio, mas eu não lembro. Eu tenho essa base por causa da certidão. Eu sou filho da minha mãe, mas eu não vi. Ou se vi, não me recordo. E como é que eu tenho certeza que eu sou filho dela? Pela verdade, pela afinidade, pelo sangue. Amigo, Deus, a afinidade que nós temos com Ele é o seu Espírito que habita dentro de nós. E quando você lê a Bíblia Sagrada, o teu coração queima dentro de você. O Espírito se abala dentro de você e você se sente um vitorioso nele. Então dizer que eu preciso de prova de que Deus existe, de que eu preciso de um parecer técnico de que a Bíblia é verdadeira, isso é a maior bobeira do ser humano. Sabe por quê? Deus se preocupou com muita coisa na Bíblia. Se preocupou em falar da origem do universo, se preocupou em falar a respeito das leis, se preocupou em falar da importância do ser humano, mas Ele nunca disse na Bíblia: olha gente, eu existo, eu provo que eu existo, até porque Deus não tem interesse nenhum nisso. Porque ou você crê ou não crê, e se não crer, o problema é só seu e de qualquer outra pessoa. Ele é e continuará sendo, independente de quem creia ou deixe de crer. Diga aleluia, diga: Ele é o meu Senhor, e eu creio nisso. Para Ele basta. Ele não tem outro por quem jurar. Não existe banco nesse mundo que possa garantir o crédito do Senhor. Não existe fiador nesse mundo que tenha mais bens do que Ele. Não existe ninguém que seja mais honesto do que Ele. Então, para você nunca mais esquecer, não espere receber um cheque de Deus. Olha, eu existo, viu? Está aqui um cheque de R$1.000, 10 mil, 100 mil, porque caso, né? Você nunca vai receber isso. No máximo que você vai receber do Senhor, e isso é glorioso, é a sua palavra, é a sua promessa. Esta semana eu mandei uma promessa a cada dia para vocês. Quem recebeu a promessa? Esta é a sua garantia de vitória. Diga aleluia. Leia e releia cada uma delas. Tome posse da sua bênção e seja vencedor em Cristo. Diga obrigado, Jesus, e vamos aplaudir a Ele. Oh, glória! Gênesis, capítulo 26, verso 1. Vamos para a prática da coisa, não é? Porque tudo na teoria é muito bonito. Tudo na teoria é muito bonito. Eu fiz um curso de conserto de máquina de lavar. De todos os cursos que eu fiz na vida, fiz curso de enfermagem, conserto de máquina de lavar, conserto de micro-ondas, me formei em direito e hoje eu sou pastor. Olha que sucesso. Como eu falei no dia do reverendo aqui, é clínica geral. Nós tínhamos lá uma máquina que servia para estudo. Então você tinha uma máquina, vamos supor que isso aqui fosse a máquina de lavar, que ficava em cima de uma bancada. A máquina inteira, completa, aquela Brastemp antiga de ferro, lembra? Aquilo era uma beleza para uso, mas no dia de uma mudança você falava: Satanás me mandou isso aqui. Porque é pesado, tinha cimento embaixo. Eles usavam uma placa de cimento para estabilizar o tanque. Meu Deus do céu, muitas tinham, né? E lá no curso tinha uma máquina como essa, em cima de uma bancada. Vamos supor que essa é a máquina. Só que para nós termos a visão do funcionamento, eles tiraram a carcaça da máquina e fizeram 4 pezinhos. E aqui era acessível, né? Para você poder ver a máquina. Só que para testar, nós não podíamos enfiar a mão por aqui, porque na prática aqui é fechado. Você tinha que enfiar a mão por onde? E o professor, num trabalho tremendo, mostrando como trocava uma peça, e um aluno veio todo empolgado, emocionado, falou: mas professor, não é mais fácil enfiar a mão por aqui? O professor falou: mas seu tonto, no dia a dia isso aqui vai estar fechado. Vai estar lá, você não vai conseguir, você vai ter que ir por baixo. Então eu estou te ensinando a ir por baixo. Tudo na teoria é muito fácil. Máquina aberta, você está vendo. Vai na casa do cliente, deita aquela máquina de 300 quilos e entra embaixo, para você ver o rolo.
A vida é desse jeito. Você lê na Bíblia, Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, Isaías, Jeremias, você fala, é comigo. Quando Deus fala, então vem. Você fala, não, eu acho que é melhor deixar para mais tarde. Porque a coisa não é fácil. Abraão era o pai da fé. Como Abraão acreditou. Vai lá, pastor, o senhor e o Liminha estão na mesma... Você vê que ele está empurrando vocês para frente. Como Abraão acreditou, de Deus eu vou acreditar. É isso? Toma teu filho a quem tu ama, sobe ao monte e sacrifica. E aí? Como Abraão. É tão bonito cantar, né? Quero ver se Deus pega você e fala, então vem. Não que ele vai mandar você sacrificar alguém, até porque nem o próprio Abraão precisou sacrificar, foi só um teste. Mas ele pode chamar você para outras coisas, para outras missões. Muita coisa que a gente canta, irmãos, é só da boca para fora. Não é isso? Abro mão dos meus sonhos. Ajuda aí, pastor. Digo sim. Só quem conhece canta, bem alto, vamos lá. Abro mão. Espera aí, abro mão dos meus sonhos, do que a vida me deu? Sexta-feira santa, Jesus morreu na cruz, 15h, nós estamos aqui. Você fala, mas já estou com a passagem comprada. Abro mão dos meus sonhos. Você não abre mão nem da passagem, você vai abrir mão do que a vida te deu. Você não abre mão do sono da tarde, você vai abrir mão da... Irmãos, a maioria é só história, é só balela. Por isso que de tudo que Deus promete, a gente vive com o básico. Porque nós entregamos o básico para Ele. A maior parte das coisas que a gente canta, do que a gente fala, a gente não vive. Seja honesto consigo mesmo. É isso ou não? Acabei de dar exemplos, canções que a gente canta há anos aqui, em todos os lugares. E assim nós somos. Quarta-feira, oração pela família. A minha família ensina-me a tratar. Onde você anda na quarta-feira que você não está tratando sua família com amor? Porque quem não vem orar pela família, meu irmão, considerando a importância da salvação, as bênçãos e a força que tem uma oração, e você não está vindo, essa música você não pode cantar. Não, pastor, eu estou em casa, eu estou fazendo feijão com linguiça para eles. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis dos homens. Em outras palavras, se você só está preocupado em dar roupa, casa e comida, e não está preocupado com a salvação deles, você está em maus lençóis. Pastor, mas o culto estava tão animado. E quem disse que desanimou? Agora é que a coisa vai pegar fogo mesmo. Olha o Gênesis 26:1, vamos lá. E havia fome naquela terra, além de quê? Da primeira fome, porque nos tempos de Abraão já havia acontecido. Que foi nos dias de Abraão, claro, versículo 2. Isso, desembarca o vaso aí, Jesus, o 2. E apareceu-lhe o Senhor, mas o 1 tem a parte B ou não? Você precisa me ajudar aí, irmã. Tem a parte B ou não? Senão eu leio aqui da Bíblia mesmo. Ou não? Esse está inteiro. Então vamos lá. O 2. Tem a parte B. E por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Presta atenção. Israel fica numa região desértica. Em Israel tem neve no inverno, mas tem 50 graus no verão. A coisa é séria. O único rio que corta a nação de Israel é o rio Jordão, que nasce lá no Monte Hermon, nas geleiras, na divisa com a Síria, se transforma no rio Jordão e termina como Mar Morto. É a única faixa de água que há lá naquele lugar. Então, de tempo em tempo, essa água diminui. Tanto é que a maior parte da água que se bebe em Israel é tirada do mar. Eles dessalinizam a água e fornecem lá. A água mineral é horrível, já estive lá, coisa séria.
A nossa água aqui é uma riqueza, irmãos. A água lá tem gosto de sal. Tem essa lobra, né, que eles falam. Coisa séria. E de tempo em tempo, né, hoje não, mas no passado você tinha problema com chuva. Se não tem chuva, não tem água. Se não tem água, não tem comida. Se não tem comida, tem o quê? Tem fome. Abraão passou por isso e agora o Isaac passa por isso também. E o que ele faz? Ele vai em direção ao Egito. Para quê? Para buscar comida. Por quê? Porque no Egito tem um rio muito conhecido que nunca seca. Qual é o nome dele? O rio Nilo. Lembra daquela passagem de Eclesiastes? Lança teu pão sobre as águas e ao passar de muitos dias o encontrarás. Lembra dessa passagem? Essa passagem tem a ver com o rio Nilo. Porque no inverno ele enche, no verão ele seca. Ele não seca, ele diminui o volume. O que as pessoas fazem? Pegam o trigo, que pão e trigo no hebraico tem a mesma palavra, usa-se a mesma palavra, e eles lançam na água do Nilo. Como a água está baixinha, bem lenta, aquele trigo vai indo para as laterais. E ele vai o quê? Fincando na terra. Quando vem a cheia, o que acontece? A água sobe. O que acontece com aquelas sementes? São regadas. Quando vem a baixa de novo, elas estão regadas, enfiadas na terra, elas germinam. Então eles passam colhendo o trigo na beira do rio Nilo. Por isso que Eclesiastes disse, lança teu pão sobre as águas, porque lá na frente você vai encontrar. Tudo na Bíblia tem um significado, nada é por acaso. Então o Egito, por conta das águas, era o refúgio das pessoas. Toda vez que tinha fome naquela região, eles desciam para lá. Só que no caso do Isaac, quando ele já estava no sul de Israel, atravessando quase já para o continente africano, porque o Egito já é na África, o Senhor deu a ele uma palavra: não desça ao Egito, fica onde você está. Aonde ele estava? Ele estava naquele momento, aonde hoje é chamado Palestina. Por que chama-se Palestina? Porque no passado era uma terra habitada pelos filisteus. Quando Roma, no ano 70, invade Jerusalém e expulsa os judeus de lá, ela muda o nome daquele lugar para Palestim, que é um derivado de filisteus, em afronta a Israel. Agora já, no tempo recente, no ano 70 depois de Cristo. Os filisteus viveram lá na época de Abraão. Agora, no ano 70 depois de Cristo, quando Roma tira os judeus de lá, o que ela faz? Ela coloca o nome daquele lugar de Palestim. Foi daí que surgiu Palestina, que na verdade é uma derivação de filisteus. Os atuais palestinos, hoje, são uma continuidade dos filisteus daquela época. Veja que o rolo não é de hoje. O problema se estende a milhares de anos, né? O Isaac, então, passa por ali. Quando ele está naquele lugar, que é a faixa de Gaza hoje, o Senhor dá uma palavra para ele. Olha o que ele diz. Por isso foi-se Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus, lá onde hoje é a Palestina, em Gerar, chamava-se Gerar, e apareceu-lhe o Senhor e disse, presta atenção, não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser. Que mais? Peregrina nesta terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai, e multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto Abraão obedeceu a minha voz, guardou meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Para aqui. A terra, uma fome tremenda. Isaac descendo em direção ao Egito para comprar comida. O Senhor falou para ele, não vai, fica aqui. Mas aqui aonde? Na terra dos filisteus. Aqui eu vou te engrandecer, eu vou te abençoar, e eu vou fazer contigo como eu fiz com teu pai Abraão. Presta atenção, a terra estava seca. O que tinha lá? Fome. Posso falar uma coisa a você? Às vezes é o que nós estamos vivendo. A terra está seca, às vezes há fome na terra. Você fala, pastor, o casamento não dá mais. O noivado, o namoro, o trabalho, o meu chamado.
a minha vida de um modo geral, a minha saúde virou uma terra seca. E o que é que eu faço? Ouça a palavra daquele que não muda. Se o Senhor está mandando você ficar nesta terra, você tem que ficar. Ah, mas contraria, não é bem assim, alguém já falou que está errado, outro já deu palpite. A tua vida está na mão do Senhor e é Ele quem vai te dar a vitória. Diga amém. Só que tem um porém. Você percebe que na palavra que Deus fala a Isaac, ele usa um tempo de conjugação. E qual é o tempo? Cadê os professores para me ajudar? Abençoarei, farei, engrandecerei. Qual é o tempo? Futuro, exatamente. Resumindo, Isaac, naquele momento, ele não teria nenhuma garantia. A única garantia de que se ele ficasse, ele seria engrandecido, qual era? A palavra. A mesma que você tem, a mesma que eu tenho. Eu não tenho um cheque assinado de Deus Fatioli, vai para Bauru porque eu vou te engrandecer nesta terra. Não, eu só tenho a palavra de Deus. Mas por esta palavra, junto com você, nós vamos vencer. Diga amém. Pela força desta palavra, as portas vão se abrir na nossa vida. E eu digo sem medo de errar, pela força desta mesma palavra, as portas vão se abrir para você também. É difícil? Muito, muito. Porque você não tem nada, vamos dizer, concreto. Como é que você sabe que o cliente vai pagar? Você tem uma duplicata, você tem um cheque pré-datado, você tem um boleto com vencimento. Se ele não pagar, você vai no cartório, tem alguém mais forte do que você. Se não pagar, você vai para a justiça, manda bloquear, penhorar. Quer dizer, você sempre vai ter mecanismos. Agora, entre você e Deus não há mecanismos. Você vai processar Deus? Você vai negativar o nome de Deus? Então você vai ter que abrir mão de toda a garantia humana e se apoiar somente na confiança que você tem no Senhor. A tua cura, a libertação dos teus filhos, da tua família, o cumprimento das promessas, você vai ter que confiar plenamente na idoneidade do Senhor, vai ter que confiar na infalibilidade dele e vai ter que permanecer na terra, porque tem isso também. Se você sair da terra, as bênçãos são anuladas. Por quê? Porque um contrato sempre tem dois lados, ninguém contrata sozinho. Dá para fazer um contrato consigo mesmo? Contrato fechado. Hoje eu estou cantor, né? Estou tentando pelo menos. Não dá para fazer um contrato consigo mesmo. Num contrato sempre tem duas partes. Tem o contratante e o contratado. Tem o comprador e o vendedor. Nós temos um contrato com Deus. Qual é a parte dele? As suas promessas, o cumprimento delas. Qual é a nossa parte? A permanência. Tem gente andando por aí buscando solução, buscando resposta, buscando tanta coisa, sendo que a bênção dele está no permanecer na terra em que Deus mandou. Amém? Pastor, vou fechar, foi o que Deus mandou? Não, então não fecha, tenta, vai mais um pouco, a vitória está perto. Pastor, vou abrir mão, vou abandonar o tratamento, vou embora dessa igreja. Foi o que Deus mandou? Então não faça isso. Porque senão o contrato que você tem, ele será anulado e as bênçãos não te alcançarão. A terra era de fome, a terra era seca, a terra era difícil e ainda estava entre os filisteus, que eram todos inimigos. Mas o Senhor falou para ele, fica nessa terra. Eu vou te abençoar e eu vou te engrandecer. Oh glória. O que ele tinha naquela hora? O que ele tinha naquela hora? O que ele tinha naquela hora? Bom que eu já faço um exercício. O que ele tinha naquela hora? Só a palavra, não tinha mais nada. O que você tem hoje? Só a palavra. Pastor, eu tenho um cheque, mas é entre você e os homens. Deus não tem nada com isso. Eu tenho escritura, mas é entre você e os homens. Deus não tem nada com isso. Entre você e Deus, a única coisa que prevalece é a palavra, não tem outra coisa. Ah, mas eu quero sentir um fogo, eu quero sentir um toque, eu quero ver um anjo, eu quero não sei. Uma irmã falou para mim uma vez, pastor, o senhor estava pregando, eu estava vendo o senhor cheio de glória. Falei para ela, a senhora usa óculos?
Falei, porque quando eu tiro o óculos, eu também vejo as pessoas tudo cheio de glória. Não, você não precisa disso, não é assim que Deus trabalha. Veja que no caso do Isaac, ele não pulou, não falou em línguas, não teve ninguém sapateando em volta dele, nada disso. O Senhor falou ao seu coração, até porque não havia Bíblia escrita nessa época. A Bíblia começou a ser escrita por Moisés, milhares de anos à frente. Neste momento, a única maneira de Deus falar ao homem era por meio do seu coração. E eles tinham que crer no que Deus falava ao coração. Hoje tem a Bíblia escrita, Deus fala ao coração, ainda tem o pastor para encher a paciência, e tem gente que não consegue ir no caminho. Meu amigo, o que aconteceu com a gente? A garantia é o Senhor, diga aleluia. E ele diz assim, estamos no 6, né? Versículo 6. E assim habitou Isaac em Gerar. Ele ficou. Estava ali cheio de tralha, cheio de coisa, porque ele estava indo embora para o Egito. Ele parou a caravana, falou, não, a gente vai ficar aqui. Agora tem um porém, não adianta só ficar, não adianta só ouvir a palavra e dizer, eu creio. Tem que ver de que maneira a gente faz isso, porque tem várias formas de se fazer uma mesma coisa, sim ou não? Olha como ele ficou naquele lugar, qual foi a postura dele, lá no verso 12. E semeou Isaac, o quê? Naquela mesma terra, e o quê? E colheu naquele mesmo ano, quanto? 100 medidas, porque o Senhor o quê? Oh glória! Presta atenção. Naquela terra havia o quê, gente? Fome e seca. O Senhor falou para ele, não vai embora, fica aí. Eu vou fazer contigo, eu farei contigo, como eu fiz com Abraão. E ele ficou, como foi que ele ficou? Sentou num banquinho e falou, quer saber? Eu vou ficar, mas eu quero só ver o que vai dar. Não. Ele pegou dos grãos que ele tinha e ele começou a plantar naquela terra, mesmo que naquele momento a terra estivesse seca. Como é que você tem esperado no Senhor? Ai pastor, eu estou esperando no Senhor, deitado na rede? Deus falou que ia salvar a minha família. Onde você está na quarta-feira? Sendo chato, propositalmente. Quarta-feira, pastor, estou no jogo de bocha. Eu estou fazendo artesanato com garrafa PET. Quarta-feira estou regando as plantas. E não está aqui plantando semente? Por mais que você fique na terra onde Deus te mandou, se você não plantar, você não vai ter nada para colher naquele lugar. Tem gente que não está plantando, por isso não está colhendo. E plantar é em tudo, é oração, é jejum, é frequência, é ouvir palavra, é dizimar, é ofertar, é ser um crente ativo, vivo, como pregamos semana passada. Não aquilo que a gente pensa que é, mas aquilo que de fato nós temos sido. Quem lembra da semana passada? Tem gente que na cabeça dele ele está cumprindo, né, com a lição de casa. Mas na prática não é bem isso. Na prática não é bem isso. Eu já falei isso aqui, isso me chama a atenção. A igreja de Jesus no começo, ela tinha pessoas que estavam dispostas a morrer por Cristo. E morreram, muitas morreram. O tempo passou. E nós levantamos uma geração que já não estava mais disposta a morrer por Cristo, mas passou a estar disposta pelo menos a viver por Ele. Tudo girava em torno da igreja. Quem é dessa época? Festa da pipoca, do cachorro quente, campanha, segunda-feira, consagração, monte, jejum. Quem aqui vinha na igreja 2, 3 vezes por semana ou até mais? Levanta a mão, quem é desse tempo? Isso, começamos morrendo por Cristo. Depois passamos pela fase, vivendo por Cristo. E hoje, o tempo que sobra a gente entrega a Ele. E na verdade a gente vive para outras coisas. Essa é a grande verdade. Hoje a gente vive para a faculdade, para a pós-graduação, para a empresa, para a família. Hoje nós vivemos para outras coisas, menos para Cristo. Aí uma vez por semana eu venho aqui, ouço uma palavra, desde que também eu não tenho um churrasquinho interessante para ir em Lençóis Paulistas, que senão também eu vou e não venho aqui. Sabe qual é a próxima fase? Começamos morrendo, passamos por viver e hoje é o que sobra. A próxima fase é o Apocalipse, meu irmão. Estamos vivendo o que o Senhor Jesus previu e disse assim: quando o Filho do Homem voltar, por acaso encontrará fé na terra?
As virgens, as prudentes e as loucas eram virgens, mas metade prudente não deixava o azeite acabar, e a outra metade era o quê? Era louca. E você ainda está bem, porque muitos nem aqui vêm mais. Já abandonaram tudo, já abandonaram o serviço a Deus, já não creem mais no plano da salvação, bem agora que o mundo está acabando. Não tem como negar. O dinheiro está acabando. A Bíblia diz que haveria um sinal que seria posto na mão ou na testa das pessoas, aonde ninguém venderia nem compraria. Sejam eles grandes, pequenos, homens, livres, ricos, e não comprariam nem venderiam sem aquele sinal. Estão percebendo que o dinheiro está acabando? Daqui uns dias não vai ter mais dinheiro. Daqui uns dias tudo será eletrônico. E aonde será eletrônico? Na mão ou na testa. Percebe o gesto que a gente já faz no celular? Quem tem conta aí bancária usa o celular? Quem usa? Alguém já fez reconhecimento facial? Você fala, peraí. Assim, afasta um pouco mais, abre o olho, balança. Tem gente que parece retardado na rua. Você percebeu que nós estamos vivendo exatamente o que a Bíblia diz? Na mão e na testa. E nós estamos vivendo como se nada estivesse acontecendo. Quantos bancos existiam há 20, 30 anos atrás? Banco Safra, Sudameris, Mercantil, Meridional, assim você vai desvendando a idade do cara, né? Caixa Econômica Federal, nossa Caixa, nosso banco. Que mais? Vamos lá. Bradesco, Itaú, Bamerindos, o Delfim. Não lembro do Delfim? Delfim mesmo, levou o dinheiro de todo mundo. Qual que era o Bamerindos? Tinha até um slogan do Bamerindos, né? O tempo passa. Essa é dessa época, hein, pastor? E a poupança Bamerindos, já foi, acabou, filho, esquece, tem mais. Quantos bancos nós temos hoje? 3, 4, 5. Quantas redes de supermercado nós temos hoje? Hein? Você tinha um monte, Paz Mendonça, Carrefour, Extra, Big, Walmart, fora os pequenos. Aqui nessa cidade, basicamente, nós temos duas redes de supermercado. Se o governo der um comando, quem não tiver o 666 na mão e na testa, você morre de fome, que não tem onde comprar. Só tem eles dois vendendo comida para nós, que são excelentes, redes inclusive, mas dominaram. Mas não é só aqui, é no Brasil. E não é só no Brasil, é no mundo. Carrefour comprou tudo. A Coca-Cola está comprando todas as fontes de água potável do mundo. Quem já bebeu a água aí? Qual é o nome da água da Coca-Cola? Cristal. Estão comprando as fontes de água. Você acha que é para que isso? É para a dominação das pessoas. Ou você nega a sua fé, ou você se enquadra no que eles querem, ou você vai morrer de sede. E você na sexta-feira santa próxima estará lá em Quixeramobim, comendo picanha de procedência duvidosa. Isaac semeou naquela mesma terra. Ele ficou onde Deus mandava, mas não só ficou, como é que ele ficou? Com alegria, semeando, acreditando na promessa. Resumindo, ele não só poderia ter perdido tempo na vida, ficando ali, como ele poderia ter perdido as suas economias, porque ele plantou. Se não chovesse, se não vingasse, ele teria ficado pobre, porque ele recebeu uma boa herança de Abraão. Mas a Bíblia diz que ele recebeu, ou foi abençoado em 100 medidas. Sabe o que é isso? Tudo que ele plantou, ele colheu 100 vezes mais. Ele ficou 100 vezes mais rico do que ele já era. Diga aleluia! E Deus trabalha nessa proporção. Deus nunca trabalha com menos. Você planta 3 grãos de milho numa cova. Quantos grãos de milho você colhe? Você sabe que tem um número, né? O número é exato, e sempre é ímpar, nunca é par, das espigas de milho. É uma loucura. As coisas desse mundo, a criação de Deus são loucura para nós. É sempre ímpar. Você nunca vai ter, um exemplo, 112 grãos de milho. Sempre vão ser 113, ou 115, ou 117. Para onde dobra os seus joelhos? Para frente. Olha que maravilha.
E o do elefante? Para trás, por causa do peso. Se não fosse assim, ele não teria essa capacidade de se levantar. Está vendo? E pastor, está comprando a causa do elefante agora? E come e mata o dia todo, viu, irmão? Por isso que eu sou contra essas coisas. Baleia, nada o dia todo, bebe água o tempo inteiro, só come algo e peixe, é gorda. Então, essas teorias aí não funcionam. Então você vê que ele ficou rico em 100 vezes mais. Por quê? Porque ele acreditou, porque ele ficou. Não tinha fiador, não tinha cheque, não tinha contrato, não tinha calção. Tinha a palavra de Deus, que é o que eu tenho, e é o que me faz vencer e prosperar, é o que te abençoa, é o que te dá vitória. Você fala, não, mas para mim não dá, eu não vou descer do barco. Então você nunca vai andar sobre as águas. Eu não vou entrar na cova dos leões, então você nunca vai fechar a boca deles. Eu não vou ser dizimista, então você nunca terá janelas dos céus abertas e bênçãos sem medida. Você vai acompanhar tudo como alguém que acompanha alguma coisa numa vitrine de loja. Aqueles tênis bonitos, né? Você fala, nossa, 890, só está amarrado, Satanás. O devorador está querendo me pegar. Não é verdade? Não tem a famosa televisão de cachorro, frango assado, que fica rodando e o cachorro fica sentado na frente? Se eu não consigo acreditar nas promessas, eu nunca vou vivê-las, porque para viver tem que sair da terra da parentela. Para viver tem que ficar naquela terra ainda que ela esteja em seca. Para viver tem que pagar o preço. E qual é o preço? A fé, a crença, a entrega. E quem não se entrega está no caminho da contramão. Ele diz, porque o Senhor o abençoava. Ele não colheu sem medidas porque a terra era boa, porque tinha abundância de água. Não, ele colheu porque o Senhor abençoava. É assim que Deus faz. Um dia eu estava dirigindo, deixa eu contar uma história para vocês. Carro da Lívia. O carro da Lívia é um Argo, um carro bom, é o que eu falo para ela, é um carro bom para andar na cidade, na estrada, meu Deus, para você estar naquele velotrol que você pedala assim, ó. E carro que tem mais dificuldade, subida, né? Ela já está com raiva de mim já, viu, gente? Se ela se levantar ali, você segura ela. E carro que 1.0 tem dificuldade em subida, o que a gente faz na descida? Você pega a velocidade, não é verdade? E eu peguei velocidade. O trecho era de 80 por hora, eu cheguei a 150 na descida. E fui. Quando eu estava subindo, que eu olhei um guarda mirando em mim. Ainda bem que não era um revólver, né? Porque tem país aí que já é no tiro mesmo. Pá, acabou o problema. O guarda mirando. Resumindo, levei uma multa de 150 por hora. Meu Deus do céu, se não me engano, R$1.900 o valor da multa. Carteira suspensa por 12 meses. Chegou a notificação. Veio lá a foto bonita do carro. Já são as fotos bonitas, né? Ruim que eles não avisam, não tem nem de rir. Só que tem um porém. Na foto veio um pedaço da placa, porque ele estava atrás da placa escondido, e na sombra do viaduto. Isso não pode, pela lei. O guarda e o equipamento tem que ficar visível. Por quê? Porque a multa de trânsito ela não serve para arrecadar dinheiro. A multa de trânsito, legalmente falando, ela serve para a educação dos motoristas. Então a pessoa passa, vê o guarda, o que ela faz? Ela já reduz. E ela vai acostumando a dirigir numa velocidade moderada. Mas esse guarda não, ele estava lá como um arrecadador de multa mesmo. Pá, 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 pá. Quando chegou a carta eu percebi, fui procurar decisões do tribunal. O tribunal dizia assim, o agente e o equipamento tem que estar visível. Se estiver a ponto de dificultar a visão do motorista, esta multa é nula. Porque o ato é nulo, é ilegal. E o governo não pode trabalhar na ilegalidade. Eles têm que ser o primeiro a cumprir a lei. Depois a gente, primeiro eles. Eu entrei com uma ação. E eu consegui anular essa multa. Porque estava errado. Eu estava errado? Estava, mas ele estava mais errado que eu. Porque ele representa a lei. E ele tem obrigação de cumprir estritamente a lei. Ele é o primeiro que tem que cumprir. E eu consegui anular a multa, você acredita? Cancelou. Cancelou a multa, porque o próprio juiz reconheceu. De fato, o guarda está escondido e o equipamento está se valendo da sombra do viaduto para ser ocultado.
Então, nula, acabou a história. Pedi para o DR tirar a pontuação da minha carteira, a negativação da minha carteira, a restrição, e pedi para que a multa fosse cancelada no documento do carro, no prontuário do carro. E o DR não fez. Falei para o juiz, eles não obedeceram. O senhor poderia colocar uma multa? R$200 por dia. O juiz acatou. Colocou uma multa de R$200 por dia. Irmãos, 30 dias depois o DR não tinha cumprido ainda. 30 vezes 200, quanto dá? Oh, glória! 30 vezes 200 dá 6 mil. Falei, juiz, eles estão desafiando o senhor. Eu não gosto disso não, viu? Eu sou uma pessoa que eu estou do lado da justiça. Coloca a multa para 400. Demorou mais 10 dias. Aí eles cumpriram. Juntou quanto? 10 mil. Falei, juiz, agora eu quero receber a minha multa. Porque a multa é para mim. Demoraram mais um pouquinho, resumindo, recebi R$10.500. A multa foi anulada. Minha carteira foi livre e ainda recebi 10.500. Você fala, pastor, que desgraceira que é essa? Nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Se aquele guarda tivesse no lugar certo, eu teria pago a multa. Mas ele estava armando contra a minha pessoa. E por que eu reverti? Porque o Senhor o abençoava. Assim vai ser com você. Talvez você não entendeu direito, porque você não entende como funciona a sistemática do direito. Mas é assim. Isso vale para tudo. Eu vi um cara que teve o carro roubado. Ele encontrou o carro 5 anos depois. Como ele encontrou? Todo picado? Não, todo equipado. Roubaram o carro e usaram por 5 anos. Colocaram um som, capota, roda de magnésio. Cadê os irmãos aí? Como chama aquela liga leve? Não, mas tem um nome, tem um nome. E a polícia ligou para ele, olha, encontraram, senhor, que carro? Não, que há 5 anos atrás foi roubado. O senhor tem que vir retirar. Quando ele chegou lá, devolveram o carro melhor do que quando tinham roubado. Sabe por quê? Porque o Senhor o abençoava. Levanta a mão direita, diga, essa bênção está sobre a minha vida. Nenhuma arma forjada prospera contra você. Diga amém, gente. Agora tem que crer. Tem que andar nesse caminho. Ele colheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. E para encerrar, o 13. E engrandeceu-se o varão. E ia se engrandecendo, até que se tornou muito grande. O 14. E tinha possessão de ovelhas, possessão de vacas, muita gente ao seu serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Terra seca, o homem ficou rico, porque ele acreditou nas promessas. Amigo, não espere garantia de Deus. A garantia é Ele mesmo. A sua palavra que vai te sustentar e vai te fazer prosperar. Vamos aplaudir a Deus. Oh, glória! Eu quero que você agora curve a tua cabeça e com amor no coração você adore a presença dEle. Você que está em casa, eu me despeço abençoando a sua vida e te convidando para as nossas próximas reuniões. Domingo 8 da manhã, Russi Júnior 325, no coração de Bauru. A sua presença será especial em nosso meio. Fique com Cristo, compartilhe essa transmissão, que o Senhor te abençoe.